Pronto, começou a gravar. Maravilha. Então, bem-vindo todo mundo aí. Cadê o PowerPoint? Tá aqui. Maravilha. Bom, vamos lá. Então, a aula síncrona atrasada. Temos 2 temas hoje, então já vou direto para o tema. Então, primeira coisa é dar um recadinho. Algumas pessoas têm me mandado e-mails perguntando sobre certificado, sobre a ficha da disciplina. Eu mandei a ficha da disciplina no e-mail anterior, dei uma olhada. Qualquer coisa eu mando de novo, o PDF. Essa é a ficha que a gente tem. Eu vou precisar mandar um novo formulário para vocês. Ficou sem som novamente? Ficou sem som não, né? Ah, ok, legal. Dá para ouvir. Eu vou precisar mandar para vocês mais um formulário para vocês dizerem quem quer o certificado para pedir validação, quem quer o certificado para ter o certificado e quem não precisa de certificado, porque o coordenador ele vai ter que fazer 1 a 1 os certificados. 1 a 1. E aí eu vou pedir, vou mandar um formulário para vocês preencherem, porque também muita gente que preencheu o formulário acabou preenchendo com alguns erros. E aí o sistema, o sistema não aceita. Então, tem algum CPF que veio o número de telefone, teve algumas coisas desse tipo, alguns errinhos aí. E aí isso vai precisar corrigir. Bom, beleza. Então, tá avisado que eu vou encaminhar para vocês, tá bom? Esse formulário. Então, vamos seguir. Aqui, essa pergunta do Henrique e da Daniela, as perguntas casaram. Então, eu usei a do Henrique de padrão, mas esses slides que eu vou mostrar agora, eles respondem as 2 perguntas, que são sobre óxidos degradáveis. E a pergunta da Daniela é de óxidos degradáveis, a do Henrique foi de óxidos degradáveis e substituição de aditivos, né? Então, deixa eu falar aqui. Então, eu usei a pergunta do Henrique como template para as respostas, mas estou respondendo as 2, da Gabriela e do Henrique. Daniela e do Henrique. Bom, professor, tendo em vista que a presença de certos aditivos são agravantes para o meio ambiente, qual a tendência atual na substituição dos mesmos por aditivos naturais, como, por exemplo, a utilização de lignina como bloqueador UV? Cara, faz um tempo eu trabalhei com aditivos de origem renovável e tinha sempre o problema de fornecimento. Tinha uma questão que era quando ela, tipo, lignina. A lignina ela vai precisar ter uma constância na sua caracterização química e vai variar de acordo com a safra. Isso já vimos que não é o caso. Então, a questão mesmo, já existe um controle de qualidade para alguns aditivos renováveis, o que falta é uma demanda ou do consumidor ou do regulador. Ou o aditivo renovável ele tem que ser muito, muito bom e barato para substituir um aditivo normal. O que acontece, mas são poucos casos onde vale a pena. Se não tem um incentivo ou do mercado ou de regulação, em geral, mantém-se como está. Já tem uma indústria estabelecida, já tem o fornecimento, já tem a produção de um determinado aditivo. Então, você sempre tem um problema para substituição. Quando o consumidor exige, ou quando o regulador exige, que eu chamo de top-down e o consumidor chama de bottom-up, aí você tem um incentivo, ok? Então, isso é uma coisa importante de levar. E eu acho, isso é um debate mais... o Henrique entrou agora. Estou respondendo a sua pergunta. Ué, o Henrique estava aqui. Agora está dizendo que ele entrou? Não entendi. Eu achei que eu tinha visto um comentário do Henrique aqui. Desculpa, professor, eu caí no meio da pergunta. Foi mal. Agora entendi. Desculpa. Voltei. Não, sem problema. Pode continuar. Uma coisa que eu acho que vai ser um divisor de águas pode ser um divisor de águas, é o tratado global que está em gestão, porque a gente vai ser obrigado, uma das
das discussões é sobre a obrigação de ter que dizer o que está dentro daquele plástico que está sendo usado na sua embalagem ou numa determinada peça. E aí sim vai ficar mais aberto que os aditivos podem ter algum impacto e vai agregar valor se você disser que tem um determinado aditivo renovável, que se sabe não é danoso para a saúde. Então, é um tema relevante. Henrique, se você trabalha com isso, eu acho que é uma tendência. Eu acho que é uma tendência. Lignina como bloqueador UV, eu acho legal. O problema é a cor, né? Mas é porque você acaba bloqueando a cor, né? Você tem um impacto na cor final e o pessoal pode não gostar, mas eu acho que é uma boa linha de trabalho, trabalhar com renováveis. E só um comentário também tem a questão de que eu escrevi um artigo de revisão uma vez sobre aditivos renováveis usados no mercado, e isso limitou muito a gente. Então, muita coisa. E eu lembro que o revisor pediu, nanocelulose. Não, não é usado. É usado, mas não é amplamente usado. Não tem, está muito caro. Então, você tem que ver o que vai. E eu lembro de casos que saíram do paper, por exemplo, retardante de chama. DNA é um retardante de chama super legal. Tem gente que estuda. O pessoal extrai DNA e usa como retardante de chama. Não tem escala. Então, tem muitos casos que às vezes vão para a pesquisa, aparecem como solução, e quando você vai ver um scale-up, você tem limitações, tá? Então, esse é o comentário. É uma coisa que vai crescer ainda. 2. A oxidegradação dos multifilmes pode acarretar na infertilidade dos solos após um grande período de liberação de microplástico? Não sabemos ainda. Fica aquele papo que eu nem gosto muito de usar, mas assim, é para estabelecer a minha opinião como cidadão, não como cientista. Porque como cientista é uma mescla de cientista e cidadão. Aqui fica aquele papo de não sabemos ainda, é o mesmo papo de sempre. Parece jacaré, anda como jacaré, cheira jacaré, come que nem jacaré. Não deve ser jacaré. Mas a verdade é que a gente não sabe ainda, não temos essa resposta, e essa é uma pesquisa que precisa ser feita. Nesse sentido, provavelmente vai ser estudado, vai ser discutido, talvez, não é certeza, mas eu acho que tem grandes chances de ser discutido nesse evento aqui que eu já compartilhei com vocês num e-mail também. Não abriu? Era para ter aberto. Cadê? Está abrindo ainda. Eu compartilhei com esse encurtador de link. Não abriu. Não abriu mesmo. Espera aí. É aquele evento. Deixa eu pegar ele aqui. É um evento que é um fórum do Minagres e do Papillon. Está aqui, ó. Eu mandei para vocês se inscreverem, vai ser dia 13 de outubro, do excelente horário de 5 horas da manhã. Então, quem quiser assistir, eu não perco, assisti o outro e gostei bastante. É muito legal para a gente saber o que está aparecendo vou até colocar aqui no chat, acho. O que tá sendo discutido pelo pessoal que está recebendo financiamento pesado para isso. É um evento bem. São 2 clusters de pesquisa, são vários países, acho que é uma centena de pesquisadores. Então, acho que vale a pena acompanhar. E aí, se vocês quiserem se inscrever e acompanhar, a gente pode, inclusive, abrir um Wonder e discutir e ficar comentando junto, fazer uma torcida. E em relação ao OXO, eu lembrei desse relatório que eu já falei, acho que eu falei na aula, né? E lembrei desse paper, Plastic Mulching in Agriculture. Trading Short-Term Agronomic Benefits for Long-Term Soil Degradation? É a pergunta. E eles tentam responder. E eu lembro que eu conversei com uma das autoras desse paper, acho que foi a Caterine Munhoz, e ela falou que depois que eles publicaram esse paper, muitas portas se fecharam para entrar nas fazendas para poder fazer acompanhamento de impacto ambiental. E é um custo, né? É um custo, é uma coisa importante da gente saber.
mas tem que fazer, né? Bom, beleza. Então, sobre óxidos degradáveis, é uma coisa que a gente não sabe ainda. Professor, alguns materiais plásticos teriam mais afinidades com alguns elementos potencialmente tóxicos? Luana, PPGCA. Sim, Luana, muitos artigos, quando você vai trabalhar com sorption, desorption, você procura essas palavras-chave, você vai achar muita gente falando, para o PE tem mais afinidade esse plástico, para o PP tem mais afinidade o outro, você faz com o mesmo poluente, nas mesmas condições de sistema, você muda o plástico, aí você vê que tem diferentes afinidades de sorção, aí você entra num patamar, leva para outro ambiente e vê que tem diferentes taxas de dessorção também. Então, sim, alguns plásticos têm diferentes afinidades. Uma pesquisa que eu acho que falta para quem está mais nessa área mais química, na minha opinião, é você tem um monte de PE, você tem um monte de PP. Não porque você tem diferentes polipropilenos ou polietilenos, no caso polietileno você tem, mas você tem muitas formulações distintas, você tem processamentos distintos, muitas coisas que podem influenciar na superfície do material. E é um fenômeno de superfície. E aí, isso eu acho que tem pouco. Muitos papers consideram, e gera aquele tipo de coisa que acaba necessitando de uma revisão sistemática, que é outro assunto. Você vê, PP, sorveu bastante o fulano de tal. No outro paper, sorveu pouco o fulano de tal. Caraca, como assim? Justamente porque tem mais coisa na superfície do que a gente imagina. Até tem um cara famoso que falou alguma coisa do tipo que o bulk é o paraíso e a superfície é onde mora o demônio, alguma coisa assim, é onde tudo dá errado. Superfície, eu vou resgatar essa fala. Onde tudo dá errado, aonde você tem a saída das teorias é na superfície, justamente porque pode acontecer um monte de coisa na superfície, ligação incompleta, ligação quebrada, você tem domínio cristalino é diferente, o cristal na superfície sempre é diferente do que no bulk. Bom, beleza. Então, sim, tem muita coisa que pode acontecer para variar a afinidade das substâncias tóxicas com a superfície do microplástico. A outra pergunta da Luana. Podem falar alguma coisa. Se vocês tiverem quiserem aprofundar em alguma coisa, vocês podem falar, tá? Não sei se teve alguma pergunta aqui. Não. Sim, tem. A Cleide, professor, no artigo encaminhado para nós é falado de condições internas, indoor. O que seria isso? Desculpa, Cleide, demorou, né, para te responder. Cleide, indoor é onde eu estou agora. É a condição de um sistema fechado, onde eu não tenho exposição direta do sol, onde eu estou protegido. Então, por exemplo, um aditivo que é feito, um equipamento, tipo, dificilmente esse teclado vai ser estabilizado fortemente para fotodegradação, porque ele tem desenho para ser usado como... O desenho dele é para ser usado indoor. Agora, se eu tenho uma peça de deck para piscina, uma cadeira de piscina com talco, né? Aquelas cadeiras pesadas que é um compósito com talco, 30% para mais até, ela é aditivada fortemente para outdoor, para ambientes externos. Tá bom? Professor? Oi. Oi, Cleide. Então, oi, tudo bem? Tudo bem. É que Pode falar. eu pensei em termos de análise da amostra. Não é isso, então. O artigo está tratando dos ambientes onde foram coletadas essas amostras. Não, o artigo está falando qual? O de aditivo? Isso, no último artigo do aditivo. Sim, a formulação, é o planejamento para a formulação dele. Você planeja, esse material vai ficar exposto a uma fonte de calor. Tipo, você tem uma correia para dentro do motor de um carro. É um ambiente indoor ou outdoor? Isso é indoor. Está fechado dentro do motor. Mas ele vai ter, por exemplo, muito calor. Então, o planejamento dele é feito levando em consideração o contexto que ele vai estar. Então, vai ter, por exemplo, um estabilizante térmico. Entendi. Entendeu? Então, o indoor é uma condição porque eu não conheço essas vai ser análises. material de escritório. Entendi. É porque eu não tenho experiência com esse tipo de análise físico-químicas. Daí eu fiquei... Não,
experimento indoor, Justo, né? justo, Mas eu justo, sem entendi problema. agora, entendi. Obrigada. De nada. Não, e você falou agora, Cleide, legal você ter falado isso, porque tem também, eu estou falando da formulação, mas também um experimento indoor, um experimento outdoor, a gente pode fazer. Por exemplo, um experimento outdoor seria a fotodegradação de uma sacola plástica, expondo ao meio ambiente. Tem um paper bem simples, que publicou super bem, que foram os caras que pegaram máscara de Covid e colocaram 2 meses recebendo sol na sacada de um prédio. Sacada não, lá em cima, no topo, lá no teto do prédio. E foi um experimento outdoor. Você não controla muito as condições, mas você acompanha as condições, né? Fala quando teve. Se você quiser fazer um experimento desse, você entra em contato com alguma estação meteorológica perto, e aí você tem mais ou menos a quantidade de energia solar que recebeu, a quantidade de Ok. chuva, temperatura, então tudo isso se acompanha e coloca junto no paper. Mas pode ser um experimento outdoor. Legal. Bom, a pergunta 2 da Luana. E se tais materiais tiverem afinidade, seria com aditivos que estão presentes na constituição química dos aditivos utilizados nesses materiais? Luana, se eu entendi bem a pergunta, essa é uma condição que você pode usar. Eu acho que eu comentei em algum outro momento, não lembro o contexto bem, mas é uma coisa que eu costumo dizer. Se você tem alguma coisa na formulação do polímero, no mínimo, alguma interação com esse polímero ele tem. Então, você está estudando plastificantes. Se é um plastificante costumeiramente usado, você está estudando sorção de plastificantes em meio ambiente. Né? Então, você quer saber se os plastificantes que estão poluindo algum contexto vão interagir, vão ter afinidade com a superfície do polímero. Se é o plastificante que é usado para PVC ele vai ter afinidade. Se esse plastificante não é recomendado para PET ou para policarbonato ou para algum outro polímero, se na recomendação de uso desse plastificante não tem esses polímeros como matriz elegível para você usar esse plastificante, você já pode chutar que a sorção na superfície desses materiais talvez seja menor. Não é uma certeza, mas é um chute que você pode fazer. Então, sim, quando você fala em afinidade, se eles são usados numa formulação, provavelmente eles têm afinidade. Porque se eles não tiverem afinidade, eles não se distribuem pela matriz polimérica. Tá bom? Luana, se não foi essa a interpretação que eu devia ter feito da sua pergunta, você manda o chat ou me interrompe, tá bom? Deixa eu continuar. Agrotóxicos possuem em sua composição microplásticos? Sim. Aí tem um monte de... Quem tem interesse nisso, o Fórum do Milagres com Papillon, 5 horas da manhã, dia 13 de outubro, uma quinta-feira. Basta não ir para a balada na quarta, que aí a gente é elegível para poder assistir esse fórum na quinta. Então, tem vários artigos. Opa! Peraí, errei aqui. Olha aqui. Falhei aqui. Agricultura. Possui em sua composição microplásticos? Era só? Sim. Isso aqui veio do slide anterior. Pronto. Volta. Perfeito. Sim. Essa seria uma fonte, já vou falar com mais detalhes a resposta. Essa seria uma fonte de contaminação no meio rural e, consequentemente, nos recursos hídricos? Sim e talvez. Sim, para a primeira parte. É uma fonte de contaminação no meio rural? Sim. Ponto. Sem sombra de dúvidas. Quando você chama meio rural o ambiente agrícola, sim. Se a proximidade a uma fazenda contamina a cidade que tem forte concentração de economia rural, não sabemos. Isso é uma coisa para ver e é uma muito boa pergunta. E, consequentemente, nos recursos hídricos, talvez. Talvez, não sabemos. Vai depender do transporte. E aí eu gostaria de aprofundar aqui e sugerir algumas literaturas. Então, por exemplo, esse slide da esquerda, essa foto da esquerda, esse print, é de um vídeo no YouTube
que é um fórum de vários vídeos, é aqui, Plastics Used in Agriculture Policy Solutions. E o começo desse vídeo, o Richard Thompson, que foi o supervisor da Andrea Neves, que acho que tem alunos aqui, o Richard Thompson fala nessa apresentação, é uma lista extensivíssima. Então, vocês vão achar vários vídeos, vários materiais sobre plástica e agricultura, mas para quem não trabalha especificamente com agricultura e tem curiosidade, esse começo desse vídeo eu recomendo assistir, porque ele vai falando todo tipo de plástico usado em agricultura. Ele tem, nossa, uma lista extensa. Então, quem tem curiosidade, aonde que o plástico pode ser uma fonte de microplástico em ambiente agrícola, pode entrar aí nesse vídeo, tá? Tá o link, o short link tá aí. A figura da direita é uma foto que eu achei lindíssima de um paper recente, que é da Luanga, que é uma moça do México, que eu não sei se está mais no México, ela acho que está na Holanda agora, mas ela trabalhava numa instituição de ensino superior mexicana muito boa, e eles fizeram essa figura aí. Agora que eu vi, tem um fragmentation. Tem um typo aqui, mas a figura é muito bonitinha, a figura do paper, eu adoro essa figura, acho muito legal. E ela mostra bem o ambiente agrícola, aonde você tem esses números vocês vão entender quando vocês lerem o paper. Aí você tem aqui as possíveis fontes, né? Plastic, que são esses rosinhas, e chemicals, são esses vermelhinhos, asterisquinhos. E aqui mostra bem o potencial de infiltração. E para saber se o microplástico sendo usado na superfície vai contaminar o recurso hídrico, se é que está falando de recurso hídrico, como é que chama mesmo? A água subterrânea? Aquífero. Se vai contaminar os aquíferos, então esse paper fala disso. Mas se vai contaminar os rios pela água lixiviada, pela água que vai carregando a superfície, também vai. Também vai. E aí, quanto mais plástico você está usando, mais plástico fragmentável está sendo usado, maior o potencial para isso acontecer. Outra coisa que eu vejo sempre associada, e aí essa matéria da Chemical Engineering News, que é da Sociedade Americana de Química, mas eu acho que tem um paywall. Mas, de qualquer modo, eu queria enfatizar isso aqui. Ó. O pessoal, quando vai falar de controle de microplástico na agricultura, fala sempre de fertilizantes. Fertilizante foi uma surpresa para mim quando eu comecei a trabalhar com isso, porque o encapsulamento de fertilizantes é uma fonte de microplásticos. E aí esses microplásticos, os fertilizantes saem, os microplásticos ficam lá. E eu nem sabia que era tanto, foi uma surpresa para mim. Mas é sempre muito falado. E é a parte da agricultura que o pessoal tem mais vontade de regular, pelo que eu vejo nos comentários. Um trabalho interessante que eu recomendo a leitura, que o Richard Thompson falou naquele vídeo, é um call for action da FAO. A FAO, obviamente, ela tinha que pôr o pé nessa história, que é a função dela, né? Produção de comida e cuidar da fome, cuidar da segurança alimentar do mundo e cuidar não, né? Mas pelo menos botar um olhar e compartilhar para todo mundo, uma vez que é um órgão das Nações Unidas. E ela tem esse call for action e o Richard Thompson é um dos autores para a questão dos plásticos na agricultura. Então é legal de dar uma olhada para quem tem interesse. Alguém perguntou alguma coisa aqui. E as plantas absorvem esses microplásticos? Boa pergunta. Sim, sim. Mas os artigos que falam da absorção não são com materiais, não são com plantas coletadas no ambiente. Então, os primeiros papers eram de hidroponia, e aí tem a questão de que a hidroponia não é tão transponível, o processo hidropônico, a gestão hidropônica não é tão transponível para a planta no solo, né, no meio ambiente. Mas já tem artigos com planta no solo,
e já tem a possibilidade de ver a migração de micro e nanoplásticos, mas tudo em vaso, tudo em laboratório. Ainda não achei, não que eu, no meu portfólio de leitura não tem nada de, coletei uma planta num ambiente muito contaminado, fui para o laboratório e vi que dentro da planta tem um microplástico que é predominante naquele ambiente. Isso eu não vi ainda. E é uma coisa que o pessoal persegue, é uma coisa que a gente tem que aprimorar. Danilo Prado. Professor, os pellets, nurdles, pristinos, vendidos para a fabricação de produtos plásticos já contêm aditivos? Danilo, muito boa pergunta. Vou enfatizar para vocês. Vou até colocar aqui para ficar no vídeo. Peraí. Deixa eu colocar aqui, ó. Danilo fez a pergunta. Estou destacando aqui com o mouse. Professor, os pellets, nurdles, pristinos vendidos para a fabricação de produtos plásticos já contêm aditivos? Já. Não tem nada vendido sem aditivo nenhum. Para você conseguir um polímero sem aditivo, você tem que entrar em contato com a petroquímica e tem que falar para eles, preciso, pelo amor de Deus. E eles produzem algumas bateladas sem aditivo para poder fazer teste, para poder ter controle. Uma amostra controle para os experimentos deles. Eu já consegui um filme da Braskem sem aditivo nenhum, segundo eles, dito sem aditivo nenhum. Mas para mercado não tem, porque tem que ter um pacote básico. Eles fazem um primeiro processamento, tem um aditivo para o material aguentar. O primeiro processamento, o primeiro processamento do cara que comprou, porque não necessariamente o cara que comprou, o mercado, o consumidor da petroquímica não necessariamente é um grande consumidor. Pode ser um cara que está fazendo, que tem uma injetora em casa, no quintal, ele mora no lugar em que ele tem a injetora, tem empresa de fundo de quintal, e tem empresa pequena, e que está fazendo produtos para atender o mercado local, e que não vai fazer um estudo da melhor aditivação para aguentar o tranco, aguentar a vida útil. Então, já vem com um pacote meio geral os aditivos. Eu conheço uma professora que trabalhou com aditivos renováveis, e para ela conseguir fazer esse teste, ela pegou o polipropileno de uma petroquímica, levou correndo para o laboratório e já colocou aditivo, porque segundo ela, polipropileno não aguenta nada sem aditivo nenhum. Então, para ela ter um experimento relevante, ela teve que fazer esse trabalho meio doido aí, de sair correndo, pegar o carro, voltar e já processar o polipropileno para adicionar o aditivo renovável. Então, essa é uma pergunta importante. E muitas vezes no paper tá lá, foi adquirido sem aditivo nenhum, tem que trucar. Isso aí é muito difícil que isso seja verdade. O Caio levantou a mão, depois eu vou para a pergunta do Danilo e do Lucas. Caio, pode falar. Bom dia, Walter. Walter, voltando ao assunto anterior, eu li um paper há um tempo atrás, bem interessante, do pessoal da China, que eles tiveram a ideia de pegar o lodo ativado de estação de tratamento, né? E o lodo ativado, aí, segundo os estudos, é um dos lugares, né, onde, nos países que tem que mais retém o microplástico, né? Sim. Eles resolveram usar esse lodo numa plantação de alface. Ao final, eles foram avaliar o solo e a alface do lodo ativado. Eles acharam incorporado na parede da alface, estruturalmente, internamente, microplástico e nanoplástico. Na parede celular. Na parede, interno. Que legal. Então, tá vendo? Esse aí não estava no meu portfólio de leitura. Eu vou ver se eu acho aqui, eu tenho salvo aqui no computador, eu mando para vocês. É bem legal. Legal, Caio. Interessante. Manda para mim que eu vou compartilhar com todo mundo. Tá bom, pode deixar, mando sim. É só esse comentário. Desculpa atrapalhar. Obrigado, Caio. Valeu mesmo. E a gente está aqui no meu grupo de pesquisa, a Bruna está aqui também na aula hoje. É uma coisa que a gente quer fazer. A gente quer poder avaliar microplástico dentro de planta, esse é o projeto da Bruna, de planta que a gente coleta no lugar. Então é uma coisa que não é banal. Mas aí o Caio já falou que no alface já fizeram. Então
essa já é uma coisa boa. Já não vai ser bom para mim e para a Bruna, que a gente queria ser os primeiros, mas não seremos mais. Beleza, agora Danilo, pensando por esse lado do processo dos pellets pristinos, vejo pouca comparação com os pellets reciclados, que já passou por mais de um processo. Danilo, tem uma entidade que se dedica a isso, a poluição química, e eles levantaram, eu preciso lembrar o nome, não estou lembrando agora, mas eu tenho o report, eu vou resgatar. Deixa eu anotar aqui. Eles fizeram um report sobre a carga química da reciclagem. Qual é a questão? Então, sim, eles falaram, eles estudam a questão dos pellets. Que quando você vai reciclar, você acaba tendo que colocar algum aditivo a mais para poder ter contrabalançar o início da degradação, porque esse material já passou por uma vida útil. Então, para PET, você tem que pôr um extensor de cadeia, para outros materiais você coloca mais estabilizantes, mais fotoestabilizante térmico, etc., auxiliar de processo, e aí você vai ajustando para o material ter uma boa fluidez, para ele conseguir fazer uma boa injeção e para conseguir ter um produto de novo, material reciclado. E o que eles falam é que a carga química da futura lixiviação dos recicláveis coloca mais peso quando ele vai virar um microplástico. Coloca mais peso na gestão de resíduo também. Então, sim, isso é estudado, sim. É uma coisa que o pessoal aborda. E é uma coisa que certamente vai constar do Tratado Global. Cycling Report. Aí eu vou mandar para vocês também, no próximo e-mail, esse link, tá bom? O Lucas falou, professor, existe em algum país uma legislação que de alguma forma controla esses aditivos? Sim, alguns aditivos são controlados de alguma forma. Por exemplo, retardante de chama. Retardante de chama hoje é controlado, porque graças ao protocolo de Estocolmo, ou Convenção de Estocolmo, eles são banidos. Então, você tem uma pressão para regular isso. Então, tem alguns aditivos. Regular e abrir todos os aditivos? Não temos. É uma caixa preta em alguns casos. Então, não tem uma regulação, uma legislação que diga, ó, coloca tudo que tem aí. Vai ser muito difícil colocar tudo que tem, até porque tem IAS e NIAS. IAS é o que você colocou por querer e NIAS é o que você colocou sem querer. Agora, colocar clusters, categorias de aditivos, provavelmente é uma tendência, porque vai ser difícil eles fazerem isso. Não dá para colocar, vai ser um rótulo gigantesco, uma formulação completa. Isso vai gerar uma readequação da indústria de polímeros, provavelmente, se isso acontecer, se isso vier a compor o tratado global. Mas a indústria faz parte do corpo que discute o tratado global, então provavelmente vai ser alguma coisa que atenda, que seja possível de fazer. Mas vai ser um progresso. Eu acho que vai ser um momento de mudança, acho que vai ser positivo. Bom, beleza. Então aqui falei já da agricultura, beleza, matamos as perguntas, vamos continuar. Remediação, Letícia. E é um assunto que a gente gosta aqui no grupo, a gente está começando a pensar num desenho experimental para abordar isso, em colaboração com outros professores aqui do campus. Há alguma forma de retirar contaminantes orgânicos, químicos, metálicos que estão adsorvidos no plástico? Eu dividi em duas a pergunta aqui da Letícia. Até onde eu sei, para plásticos no ambiente ainda não. Mas existem iniciativas de remediação para se livrar do plástico. Tem uma moça que ganhou o ERC Starting Grant, que é uma bolsa muito prestigiosa, acho que é a mais prestigiosa da Europa, que é da European Research Council. Eles dão muito dinheiro, milhões de euros, para gastar em 2, 3, 5 anos, sei lá. Mas é milhões de euros, é muito dinheiro. E eles têm o Starting Grant, que é para os novos. E essa moça ganhou. Eu monitoro lá para ver se aparece projeto contemplado com micro e nanoplásticos. E ela ganhou, uma italiana, Passanante, se eu não me engano, o nome dela. E o trabalho dela é em remediação. Então, ela trabalha com eletroquímica, ela trabalha com fotoeletroquímica para gerar
situações de remediação em que costumeiramente são usadas com substâncias químicas dissolvidas em água, mas eles são usados para, ela está tentando usar para partícula. Então, obviamente, isso aí resolve essa questão. Você trabalha com você degrada a partícula com alguma agressividade local. Então, tem um eletrodo que gera um plasma, ou que gera uma tensão, ou que gera uma situação em que a reação vai acontecer. Então, tem alguma coisa, mas ainda não é. A remediação é mais coletar, o grosso de remediação é mais coletar plástico. Destruir o plástico que está na água tem pesquisa, mas destruir só os contaminantes eu não tenho visto, mas é uma coisa que a gente quer tentar fazer aqui. Não porque a gente quer só tirar o contaminante e deixar o plástico, mas porque a gente acha que tem uma ideia, a gente tem uma ideia para tentar pelo menos tirar os contaminantes. É uma coisa que a gente vai ver aqui. Mas é uma coisa que está no começo, Letícia. Se você tem interesse nisso, é uma tecnologia que está começando. Remediação de micro e nanoplástico, eu acho que é promissor. Mas eu não sei se isso é uma coisa que você consegue fazer numa estação de tratamento de água. Eu acho que é uma coisa que você consegue fazer se você precisa de uma água que está livre de micro e nanoplásticos, você quer ter certeza disso, você usa esse determinado dispositivo. Eu acho que é uma tecnologia de pequena escala. Eu não acho que é uma tecnologia de larga escala, mas tudo a gente pode se surpreender. Mas eu acho que isso acontece em micro e nano. E aí a segunda parte eu dividi, né, em duas partes. Não foi o que a Letícia fez, mas eu tomei a liberdade, Letícia. Quando você pensa em macro e meso, então essa resposta ela é uma ponderação para micro e nano. Quando você pensa em macro e meso, eu acho que não é viável. Não faz sentido você se livrar dessa contaminação. Bom, falando agora até que pode fazer sentido. Me veio uma situação, eu vou compartilhar com vocês. Mas eu acho que quando você tem material no meio ambiente, é mais viável, se é meso ou macro, tira ele. Ele é mais ele tem potencial viável para reciclagem. Dependendo de onde ele está, dependendo das condições. Se tiver muito sujo, não. Mas tudo bem. É mais fácil tirar do que limpar. Agora, se alguém estiver pensando numa tecnologia para você, por exemplo, a gente falou sobre lixiviação, e tem alguns trabalhos, me vem em mente agora, isso vou compartilhar, de repente é um absurdo, vocês me dizem se faz sentido. Mas tem alguns trabalhos, por exemplo, de saúde laboral, né? Com, por exemplo, aeromoças comissário de bordo com retardante de chama no sangue. Porque avião tem que ter muito retardante de chama, carro tem retardante de chama, então tem que ter para você ter tempo de fugir, caso tenha um acidente. Aí, eu fico imaginando que uma tecnologia em que você consiga remediar a superfície, porque plásticos vão lixiviar material, vai ter aditivos, vão lixiviar e vão para a superfície. E se estão na superfície, você está encostando, você está suscetível a interagir com esses aditivos. Então, uma tecnologia que pudesse limpar a superfície de um plástico de vida útil longa e que tem uma carga de aditivo grande, pode ser uma tecnologia interessante. Mas eu nunca vi. Estou só aproveitando a pergunta da Letícia para dar uma viajada. Tá bom? Tudo bem, Letícia? Qualquer coisa, mas acho que o core da resposta é: existe pesquisa iniciada, é uma linha de pesquisa já estabelecida, mas no seu início, incipiente de início e não de não ter efeito ou influência ou de não ser relevante. Mas está incipiente porque está no início e é interessante trabalhar com isso. Então, sobre aditivos, foram essas as perguntas. Agora eu vou para as perguntas da revisão sistemática e, se der tempo, acho que vai dar, vou para as perguntas que foram colocadas lá e que não são de nenhum desses dois temas. Sobre revisão sistemática. E se alguém quiser fazer... Opa, tem coisa nova aqui. Não tinha visto. Francisca,
Professor, com relação aos disruptores endócrinos, como o senhor descobriu sobre eles? E com relação aos limites analíticos, como são quantificados os danos devidos à bioacumulação, considerando que eles não entram necessariamente no organismo de forma direta? Francisca, veja, a descoberta dos disruptores endócrinos do dipolímero tem uma história interessante. Eu vou tentar rastrear para você. Que é de um grupo de pesquisa que estava tendo um problema porque um determinado experimento não estava funcionando, porque tinha alguma fonte, o experimento de bioquímica não estava funcionando, porque tinha alguma fonte de interferência com o disruptor endócrino e eles não sabiam onde estava aparecendo isso. Quando viram, era no tubo, um tubo plástico que era usado na centrífuga em contato direto com a solução. E aí eles falaram, nossa, está vindo daqui. Essa foi a história, esse foi o primeiro trabalho que levou a questão do BPA, se eu não me engano, mas eu vou levantar isso. Eu vi num documentário, eu vou levantar isso e vou mandar para você. Estou anotando aqui as minhas dívidas. Então, como foi descoberta a questão dos disruptores endócrinos, e aí tem uma questão que o problema do disruptor endócrino também, como interferência na nossa saúde, é que ele tem uma questão de ter um impacto que o pessoal chama em U. Deixa eu ver se eu consigo determinar. É uma coisa que é mais ou menos isso aqui, ó. Deixa eu fechar isso aqui. Deixa eu desenhar. É uma coisa quando você tem aqui. Deixa eu ver. Aqui, beleza. Então aqui seria concentração. E aqui seria o efeito. Em geral, quando você tem você está estudando alguma coisa, se esse determinado poluente ou contaminante ou substância influenciam de maneira danosa alguma coisa, você tem uma curva parecida com essa. Quanto mais concentrado, maior o efeito. Aí vai indo, beleza. Até que você chega aqui. Que seria uma linha, abaixo disso aqui não tem efeito. Né? Então está seguro. Isso é clássico. A questão é que tem algumas coisas que que podem ter esse comportamento aqui. Quando chegam numa concentração muito baixa, podem ter efeito. E os disruptores endócrinos estão nessa categoria. Que é uma coisa esquisitíssima, que é super contra-intuitiva, que você só explica estudando o mecanismo bioquímico da influência dessa substância em algum organismo, né? Que não é um ponto aqui, eu nem saberia explicar isso direito. Mas tem algumas substâncias que têm esse tipo de comportamento e isso gerou surpresa. Quando a gente descobriu, a gente teve que cuidar dessas coisas e os disruptores endócrinos estão nessa categoria. Então, acho que esses dois comentários aí sobre a origem do disruptor endócrino atrapalhando e o motivo do porquê a gente demorou tanto para descobrir isso é esse efeito aí em U. Com relação aos limites analíticos, como são quantificados os danos devidos à bioacumulação? É difícil, Francisca. É difícil. Porque você tem que fazer uma associação. O que a gente faz o que costuma ser feito põe o microplástico na amostra, no animal, no vetor que você está estudando, na planta, e não põe, você tem um grupo controle, e você vê o que aconteceu. Estabelecer relação direta é um problema. É mais ou menos o que a gente faz com cigarro. O cigarro, a gente sabia que gerava câncer de pulmão. Estabelecer o mecanismo das substâncias envolvidas com o fumo e o câncer de pulmão é um trabalho que demorou muito tempo para acontecer. A gente sabia que tinha uma relação, mas não sabia a relação direta.
Então, hoje, por exemplo, um dos problemas relacionados a estudar esse tipo de efeito é aonde está o microplástico dentro do animal. A gente não tem técnicas boas para ver se o microplástico está distribuído homogeneamente ou não. Acho que o Caio trabalha com alguma coisa nesse sentido, né? De tentar usar os metais. Eu lembro que a gente teve uma aula que foi bastante interativa e o Caio falou da pesquisa dele. Mas esse tipo de ação é o que precisa ser desenvolvido. Para a gente determinar, por exemplo, se o microplástico acumulou em volta do tecido que foi modificado, foi danificado em função do experimento, a gente não tem. Porque o contraste do microplástico com o meio orgânico, ele não é tão bom a ponto de você fazer com infravermelho, Raman ou outras técnicas. Tem que ser uma coisa muito, muito específica para conseguir medir no tecido. Então, o que a gente faz é tirar. Então, por exemplo, eu quero saber se nas minhas minhocas, se a moela da minhoca está acumulando microplástico. O que eu tenho que fazer é fazer a eutanásia das minhocas, cortar a moela, digerir a moela, e aí eu sei que tinha na moela. Agora, dentro da moela, se eles estão distribuídos homogeneamente ou heterogeneamente, é difícil de saber. Tá ok? Então, essa questão de quantificar os danos devido à bioacumulação, ela é uma medida indireta. Para estabelecer o dano direto, isso é uma coisa que está sendo feita. Mas o pessoal de nano, né? O pessoal de nano faz isso muito bem. Carmen Grace Renda. Para a água, há alguns adsorventes que são capazes de remover orgânicos e inorgânicos, químicos e metálicos. Sim, sim. O problema é absorver partícula. Não dá. Mas sim, tem toda uma linha de pesquisa para trabalhar a absorção, né, de poluentes. É muito legal. O problema é o que fazer com sorventes. Em geral, o pessoal queima. Mas, legal. A gente tem que, na minha opinião, a gente tem que começar a trabalhar o não impacto. Acho que remediar o impacto é importante. Sempre vai ser, porque a gente tem vida, tem impacto. Agora, remediar não pode ser o motivo para a gente continuar causando mal. Então, esse é um dilema para quem trabalha em ambiental. Vamos voltar aqui. Beleza. Então, cadê nós? Não, aqui. Só faço isso, né? Peraí, deixa eu voltar. Maravilha. Então, respondido a Francisca. Deixa eu descer. Francisca e Carmen. Revisão temática. Carlos Felipe Ribeiro Matias da Cruz. Do IFE, de Fluminense, né? Instituto Federal Fluminense. Com base na minha pergunta... aqui foi um comentário mais, mas eu gostaria de comentar. Com base na ele tem uma introdução que ele fala que está fazendo uma revisão sistemática. Com base na minha pergunta, fiz a pesquisa em duas bases, na Scopus e Web of Science. E por incrível que pareça, só encontrei 18 artigos relevantes para serem utilizados no meu estudo. E esses artigos são muito recentes, entre 2018 e 2022, e está ótimo. Não tem problema. Pode ser totalmente legítimo. Ou você pode estar sendo vítima de um viés. Do seu próprio viés. Então, eu gostaria de fazer um comentário. Se é um assunto recente, com uma produção modesta, é isso que você vai ter, poucos artigos. E se a sua pergunta é pertinente, show de bola. Fim de papo, 18 artigos, mete bronca. Mas eu tive a experiência, numa disciplina de escrita científica, que é uma disciplina que eu tive um problema muito peculiar. Nessa disciplina, os alunos se inscreviam com o conjunto de dados completo. Não podia se inscrever sem nada, só para discutir sobre escrita científica. A ideia da disciplina era o aluno entrar com um conjunto de dados e sair com um paper escrito. Então, era uma disciplina instrumental. Aí, muita gente achou interessante a disciplina e começou a entrar para fazer revisão. Artigo de revisão. E aí começaram a entrar, assim, no começo do trabalho, para fazer artigo de revisão. Ou seja, não tinha dado, mas queria fazer a disciplina. Isso gerou um certo trabalho.
atrapalhou um pouco a disciplina. Porque, no fim das contas, entrava um pessoal pouco amadurecido na área, porque se você já tem o seu conjunto de dados completo, maravilha, você já está na área, você leu, você teve que fazer experimentos, você teve que amadurecer, sei lá, vai bem. Agora, quando você vai fazer uma revisão, você tem que estar inserido na área. E às vezes você está inserido, mas você está inserido num determinado contexto que não é amplo. Você às vezes está inserido muito na sua participação, naquele microcosmo de uma grande área de pesquisa. E aí, o que eu vejo acontecer nas revisões temáticas que foram tentadas nessa disciplina é que, no fim, você pega um recorte seu que te interessa, porque é o jargão que você conhece. E numa revisão sistemática, acho que um ponto crucial é a escolha dos termos. E acontece, teve uma situação muito específica em que um discente nessa disciplina, assim, 80% dos papers eram do grupo de pesquisa do discente, que era um claro caso de viés, era um claro caso de escolha de palavras-chave muito limitadas para a pergunta, que era uma pergunta que praticamente tinha sido respondida predominantemente por um grupo de pesquisa. E que também pode ser relevante, se só esse grupo de pesquisa está trabalhando no tema. Mas pode ser um viés causado pela escolha dos termos. Então, eu, por exemplo, estou escrevendo, mostrei no vídeo, né, um artigo de revisão sistemática sobre o uso de fluorescência raio-x na área de microplásticos. 70% dos papers é de um pesquisador. Então, praticamente, esse paper vai ser uma homenagem a esse pesquisador. Então, mas é ele que mais publica. E a gente quer fomentar o uso da técnica, e é isso. A gente está mostrando o que ele tem feito e a gente vai mostrar o que dá mais para fazer. Essa era a ideia desse artigo de revisão sistemática. Então, e a gente se preocupou muito em buscar palavras-chave. E aí tem uma questão de como buscar essas palavras-chave. E aí eu vou dar algumas dicas. Mas eu só queria tranquilizar o Carlos de que se deu 18 artigos, tá bom. Se eles são relevantes, se você fez uma boa busca, e essa busca é a busca importante para responder a sua pergunta, maravilha. Mas você tem que se manter nessa pergunta. Mas não tem problema. Você pode começar de 300 papers e terminar em 10, não tem problema. Evelyn, pode falar. Olá, professor. Olá. Bom dia. Bom dia. Eu fiz um artigo de revisão, também a gente determinou 26 palavras-chave. E aí, numa busca, deu mais de 10 mil artigos. E quando foi refinando, no final deu 50 artigos. Então, acho que isso é normal, né? Não é... Pode acontecer. Quem vai dizer se já publicou? Não, ainda não. Quem vai dizer se isso é normal ou não é a revisão de pares. Então, isso vai ser uma etapa importante. Agora, porque é aí que a gente vai ver, né? Se esse conjunto de palavras é relevante ou não. Mas você fez. É normal, pode dar 10 mil papers e terminar em 50. Uma coisa que se pode fazer também é tentar, por exemplo, refinar na busca. Por exemplo, eu fiz eu estou ainda na luta de um artigo de revisão sistemática, está demorando bastante, que é sobre microplásticos, obviamente, e a gente fez um trabalho de eliminar artigos na busca, não na leitura. E microplástico tem muita contaminação da área de metalurgia, vocês acreditam? Microplastic é um termo usado na metalurgia para falar de microdomínios, de domínios cristalinos de metal. Então, o que eu fiz foi tirar metallurgy de área. Coloquei o NOT no Web of Science. Coloquei vários NOT. Por exemplo, eu não queria monitoramento. Não sei se eu comentei isso no vídeo. Não estou seguro se eu comentei. Eu não queria monitoramento. O monitoramento não faz parte. Papers de monitoramento, em geral, colocam o nome do país. Em Germany, em Brasil, em Rivers, colocam o nome de acidente geográfico. Então, eu tirei.
vi os países que mais publicavam em monitoramento. Aí eu tirei Germany, United States, France, coloquei nome de países, coloquei not para rivers, lakes, porque em geral eu queria paper de trabalho em laboratório, ninguém fala em lake. Então, se você perde um ou outro paper, tudo bem, se você consegue se livrar de 200. Então, esse é um peso que você tem que colocar. Porque você livra a leitura de 200 títulos e abstracts. Isso no trabalho é bom. Vinícius, pode falar. Oi, professor. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Eu estou trabalhando também nessa questão da revisão sistemática. Eu também sou do Instituto Federal Fluminense aqui do Rio. Uma dúvida que a gente sempre tem, um bom recorte de tempo aconselhável na área de microplásticos aí seria o quê? Os últimos 10 anos? É uma dúvida que eu tenho. Depende da sua pergunta. Depende da sua pergunta. Eu, por exemplo, uma coisa que eu fiz nesse paper, eu coloquei os últimos 5 anos, porque foi uma questão de mão de obra. A gente estabeleceu que tinha que ser uns 60 papers por pessoa, eram 14 colaboradores. Então a gente falou, bom, 60 por pessoa, que a gente definiu que era uma carga que dava para levar, vezes 14, na média dos papers que eram publicados, deu 4 ou 5 anos, se não me engano. Então a gente fechou o tempo ali. E a pergunta que a gente tinha era uma pergunta que não dependia. Por exemplo, fechou nos últimos 10 anos, fechou nos últimos 5 anos, só melhora o quadro. E uma ideia do paper era fazer em função do tempo. Então, ia diminuir. Passou o tempo, aí eu falei, qual é o custo de colocar todos os papers já publicados em microplástico? Porque teve um boom nos últimos 4 ou 5 anos. E esse boom já estava contemplado nesse levantamento. Aí, uma hora eu pensei, qual que é o custo de enfiar todos os papers jamais publicados na área de já publicados na área de microplástico? Aí quando eu vi o custo era baixo, eu enfiei o resto. Aí a gente pegou mais 2 pessoas e aí a gente fechou. E aí, porque aí a gente já pode colocar no título do paper, ever published. Aí aumenta o impacto. Então leve isso em consideração. Ver qual é o custo, porque realmente você vai aumentar nos últimos 3 anos ou nos últimos 5, vai ter um aumento considerável. Nos últimos 5 para os últimos 10, talvez não seja tão aumento assim. Mas tudo tem que estar a serviço da questão científica, Vinícius, sempre, sempre. Na minha questão científica cabia o ever made, ever published, cabia. Então depende do que você está querendo perguntar. Então, por exemplo, se você... síncrotron. Uso de técnicas analíticas avançadas para a área de microplástico. Você não vai encontrar muito para trás. Começou a aparecer há pouco tempo, então nem adianta ir muito para trás. Você pode até colocar muito para trás para poder dizer o primeiro paper disso apareceu em 2020. Entendi. Mas não entra na realidade. É uma estratégia. Não entendi a estratégia, que às vezes você consegue fazer um recorte todo o tempo, né, sem crescer muito aquela questão da análise, né? Sim. Sem você gastar muito tempo com a análise. Porque também, uma coisa que você tem que levar em consideração não, vou fazer completo, quero fazer tudo, quero ser o artigo de revisão mais completo, já publicado. E aí você não consegue fazer porque é muita coisa. Então você tem que ver o peso dos coautores aí, se isso cabe na agenda de todo mundo. E, bom, mas é isso. Mas uma coisa importante é você sempre ter um motivo para toda e qualquer decisão que você tome. Não tome uma decisão sem motivo. Vou fazer. Desde sempre. Se não faz sentido, se não é bom, se isso não está... Se não é uma boa escolha para responder a sua questão científica, você trabalhou à toa. Beleza. Obrigado, professor. Valeu, Vinícius. Obrigado pela pergunta. Carlos, você que é o dono da pergunta, fala aí. Opa, bom dia, professor, bom dia a todos aí. Bom dia. Em questão dessa revisão que eu estou fazendo, até ela é muito específica, né? O tema em si, ele é muito específico, porque ele tem a ver com mineração de dados, né, e microplásticos. Só que eu não tive que fazer nenhum corte, né,
de nenhuma limitação nessa estratégia de busca, pelo fato de ser uma coisa muito recente, porque eu encontrei somente, eu acho que foram 180 artigos, sendo que dentro desses 180, 7 estavam duplicados, né, nas duas bases. Fiz a exclusão desses 7, ficou de 173 artigos. Fiz a análise, né, pelo título, resumo e palavras-chave, análise inicial, fiz o corte. Caiu para 21 artigos. Desses 21, fiz a leitura completa dos artigos. E na leitura completa, caiu para os 18. E nisso, eu fui vendo que a parte do tempo, né, a linha temporal dele ficou entre 2018 e 2022. Então, não precisei fazer nenhuma limitação. E se eu fizesse a limitação por área de estudo, ele caía, como eu fiz inicialmente, que foi de engenharia e parte de tecnologia, ele caiu drasticamente, ele não teve uma abrangência tão grande. Ah, legal. Ou seja, isso é mais uma dica, não ficar na sua área, né? Isso. Não é o primeiro filtro que a gente costuma fazer no Web of Science ou nos COPs, mas é interessante, talvez, sempre que você vai testar um filtro, testar um critério de eliminação de paper, você tem que testar se isso vai atrapalhar num microcosmos de papers, você tem que testar se isso vai atrapalhar o levantamento. Essa questão que eu falei, que eu tirei nome de país do título, eu testei abundantemente, não foi assim, vou tirar, deixa eu ver quanto dá. Eu testei num determinado recorte, aí eu vi o que deu, aí eu coloquei como yes, não como nota, né? Aí eu falei, quero só com título de país. Aí eu vi lá 20 papers, os 20 primeiros, nenhum era do que eu queria. Beleza, funcionou, tá indo bem, tá indo jóia. Então, você sempre testa suas hipóteses de filtro para os papers. Nada, Sim. como eu disse, nada por acaso. Eu gostei, professor, desse note, que a gente não pensa nisso. A gente não tem esse do note, de botar uma negação daquilo que você não quer. Sim. E porque vai diminuir muito, 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 muito. Mas testa sempre testa. E sempre declara, tem que ir para o paper. Porque o revisor pode não gostar, e aí você debate com ele. Não é porque ele não gosta que você não vai publicar, mas você entra num debate. O meu supervisor de pós-doc, quando eu fiz há muito tempo atrás, foi na Unicamp, ele me contou que ele chegou a discutir, acho que uma dezena de vezes com o revisor. Nunca aconteceu comigo, mas ia ser legal se acontecesse, assim, porque no fim das contas, ele falou que foi muito prazeroso para ele. Para os coautores não deve ter sido, mas para ele foi muito legal. Mas ele falou que no fim das contas o revisor aceitou, mesmo discordando, porque ele falou que estava muito bem fundamentado o negócio. Então foi uma história legal. Então, eu não acho que a gente deve escrever um paper para agradar o revisor, mas eu acho que o revisor ele é parte do paper, né? Ele tem que ver. Então, o seu interlocutor ou é alguém que você conhece que vai te dar um palpite, e aí você coloca nos agradecimentos, ou é o revisor, né? O revisor é o garantidor da qualidade do seu paper. Mas você tem que colocar e aí vai para o debate com os revisores se isso foi pertinente ou não. Mas usa o or, usa o not, usa o and, usa tudo. Usa artigo de revisão, por exemplo, artigo de revisão eu tiro. Já limita muito. O Web of Science ele tira artigo de revisão. Artigo de revisão não tem que entrar se você está buscando atividade experimental. Então você limpa o máximo que você puder, porque esse trampo de ficar lendo título e artigo, título e abstract, eu não sei como é que é com vocês. Eu durmo. Eu tenho um limite de título e abstract que eu vou ler nessa atividade chata de sentar no computador e ficar lendo os artigos de revisão sistemática. Eu tenho que planejar bem isso. Tem que ser de manhã, depois tomar café. Porque eu acabo... É chato. É chato. E aí, eu prefiro gastar tempo pensando em como diminuir Aí isso não me deixa dormindo, não. Agora, ficar tendo que ler título abstract,
é meio chato para mim. Então eu prefiro gastar. Bom, gastar meu tempo em outra coisa. Deixa eu voltar aqui. Obrigado pelos comentários. Obrigado, Carlos. Peraí. Eu que agradeço, professor. Aqui, ó. Vamos lá. Ah, mas eu queria comentar mais. Eu não conhecia a técnica do snowball. Te agradeço, Carlos, pela pergunta que me fez ir atrás disso. Achei legal. Eu vi que eu já conhecia alguma coisa, mas não como estratégia para revisão sistemática. E aí eu vi aqui que o snowball é você usar os artigos que citaram alguns artigos, e eu achei isso legal, e eu costumo usar isso em outras técnicas, e aí deixa eu mostrar para vocês. Apresentei, mas na verdade eu vou mudar agora. Deixa eu vir para cá. Tá aqui, ó. O que eu gosto é o Connected Papers. Tem outras ferramentas, muitas, para você fazer uma análise, uma meta-análise, né? Ou fazer uma análise a partir das citações ou das conexões cienciométricas. O pessoal de cienciometria trabalha muito com isso, é muito interessante, eu gosto de cienciometria. E o Connected Papers, ele dá uma ajuda, principalmente, eu falei da questão do jargão, de encontrar a palavra-chave, quando você precisa encontrar a palavra-chave de uma área nova que você está trabalhando. Então, você tem um paper que você gostou, pega esse paper, coloca no Connected Papers, e aí você gera... peguei aqui justamente o paper de Plastic Mulching, que foram as perguntas que estavam no começo da aula. Então, peguei aqui, esse aqui, Plastic Mulching Agriculture, Trading Short Term Agronomic Benefits, que eu gosto desse paper, e eu citei ele no slide anterior. Aqui, ó, tem os papers que estão conectados com ele, com uma série de fatores que o Connected Papers usa. Espera aí que tem gente entrando aqui. Uma série de fatores que esse sistema usa, inclusive citações. E aí, você tem essas conexões. E aí você pode ver, ó, esse é o paper que você quer. Tá aqui, Steinmetz. Aí, o que é esse paper aqui que está ligado com ele? Biodegradable Plastic Mulch Films, Impacts on Soil, Microbial Communities and Ecosystem Functions. Beleza, eu olho aqui, vejo aqui clico aqui, vejo aqui o abstract e vou lendo. Ele gera conexões entre os papers. Ele pode gerar uma lista, prior works. Quais são os trabalhos que foram anteriores a esse paper que eu escolhi e que são relevantes, de acordo com os critérios dele. Porque não é só citação, é palavra-chave em comum, é citação que eles fizeram, que outros papers também fizeram. Então, por exemplo, um terceiro paper que tem 6 ou 7 ou 8 citações em comum. Isso é uma conexão, porque você e o outro paper citaram parcialmente, uma parte das citações desses dois papers é comum, se sobrepõe. Então, você tem uma conexão. Então, tem uma série de fatores que podem ser usados. E você pode pegar aqui derivative works. Então, você tem os trabalhos que foram posteriores a esse paper. Então, para você achar literatura, você está começando uma área, a Thaisa fez uma pergunta de jeans, ela, quero saber aqui paper de jeans. Connected Papers ajuda você. A Francisca levantou a mão. Pode falar, Francisca, e depois eu falo do outro tema. Francisca, olá, como estás? Puedes hablar. O escribir. Hola, Walter. No, creo que se marcó la mano, pero no, lo de los disruptores lo entendí. Y me llama la atención porque igual cuando hablaba un compañero, perdón por el español, acerca de que si acaso los pellets, ¿cómo se llama esto? Los transparentes, los cristalinos eran más sanos, pero en realidad no debiera ser tan así. O sea, puede ser que el color me diga algo, pero en realidad, si no tiene color, yo me preocuparía más porque puedes esconder más cosas con algo cristalino. Entonces, por eso también te pregunté por los disruptores. No, sí, también esta cosa de lo cristalino, me recuerdo siempre, porque el cristalino, el polímero, que es transparente, pero si es transparente, significa
que não é cristalino, que é amorfo. Esse é amorfo. Entonces, las moléculas se difunden más y más rápido. Entonces, es un problema, porque para nosotros cristal es algo transparente, lindo, pero para los polímeros tiene que ser opaco, y una consecuencia de ser cristalino es la difusión es más lenta, menos móvil. Entonces, esto es extraño, pero sí, estoy de acuerdo contigo. Si es cristalino, si es transparente, puede ser también tóxico, ¿no? Era esto, ¿no, Francisca? Sí, era eso. Muy bien, muy bien. Gracias. Muy bien. Ahora, Connected Papers é uma ferramenta que eu acho legal quando você está começando. Tem um paper que você adora. Nossa, aprendi tanto com esse paper. Caraca, esse paper, eu vesti esse paper. Esse paper é meu número. Põe ele ali. Porque você vê outros trabalhos que beberam desse paper e os trabalhos que levaram a esse paper. Então, aí é uma boa ferramenta. E uma ferramenta legal também é... Opa! Tá aqui. É o Web of Science, né, que é uma ferramenta que todo mundo que está fazendo pós-graduação reconhecida pela CAPES tem acesso, seja em universidade particular, seja em universidade pública, todos têm acesso. Quem não tem acesso, vai visitar uma biblioteca que tenha computador e vai ter acesso, ok? Uma biblioteca é a instituição que tem esse tipo de acesso. Então é possível você ter acesso ao Web of Science sem pagar, porque o governo já pagou, o país já pagou, né? E aí você tem essa opção, ó. Eu falei aqui no... Cadê a apresentação? Tá aqui, ó. You may also like e o Keyword Plus. Deixa eu falar desses dois. Porque isso vai te ajudar a achar palavra-chave. Quando você faz a busca, então deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, eu coloquei microplastics e agriculture. E eu usei todos os campos. Eu não gosto de todos os campos. Eu acho que todos os campos, ele pega também os artigos que foram citados pelo artigo que caiu na sua busca. E aí, quando eu vou ver, pô, não tem nada aqui. A palavra-chave que eu usei não tinha. Tinha, porque estava no título de um artigo que foi citado. E no fim, foi uma busca que foi à toa, porque não tinha o que eu buscava. E quando você quer alguma coisa muito ampla, tudo bem, mas no caso, eu não quero, então eu só mostrei aqui, ó. Quando eu coloquei microplastics and agriculture com asterisco, todos os campos deu 789. Quando eu coloquei no tópico, que é título abstract, palavra-chave, deu 481. Quando eu cliquei só no título, deu 67. Beleza, tudo bem, não era o que eu queria mostrar. O que eu quero mostrar é isso aqui, ó. Você também pode gostar de. Então, quando eu estou entrando numa área nova, então agora eu estou conversando sobre temas novos com alguém. Alguém fala, vamos fazer uma colaboração e tal. Beleza. Aí você tem que dar uma lida. Você tem que entender o que está acontecendo e a relação dessa área com a sua área. Aí você faz uma busca meio óbvia com o que você acha que é o jargão, que nunca é. E aí você vem e fala, você também pode gostar de. E aí, o Web of Science, ele busca essas conexões que o Connected Papers fez e outros softwares fazem, cada um com o seu método, com proteção intelectual, em geral é tudo patenteado. E aí, eles geram esses artigos que pode ser que te atendam. E quando você coloca no tópico, esses 50, o primeiro deu esse paper de Ding. Quando eu vou no tópico, aí deu outro paper do NOR, o primeiro, tudo por relevância. E quando você vai no título também, você também pode gostar de, deu outro do Liu. Ou seja, são conexões diferentes que você monta. Ok? Aí, Thaís está aqui. Então, ele também ajuda. E outra coisa que ajuda, acho que está no PowerPoint também. Está aqui. Não coloquei. Peraí, deixa eu voltar para cá. Aqui.
Outra coisa que ajuda, cadê eu? Onde eu estava? Aqui, vou entrar num paper. Aqui, ó. Microplastic in freshwater environments, ok. Você vem aqui, isso aqui é novo, tá? Eu gosto desse aqui. Por exemplo, esse paper foi citado em vários papers. Quando o Web of Science consegue dizer aonde ele foi citado, ele consegue dizer se ele foi muito citado na discussão, por exemplo, que eu acho que é mais válido quando é no background. E aí eu vou mostrar na pergunta da Thaisa sobre jeans, eu vou mostrar que eu fiz o levantamento. Ó, esse paper também tem um conjunto de palavras-chave, de outras coisas, e também tem You May Also Like Here. Aqui, ó. Você também pode gostar de, e aí sugere outros papers. Caso você gostou desse, pode ser que você goste desses aqui também, tá? Que eu uso muito quando eu estou começando uma busca. E eu acho que quem está buscando palavra-chave, quem está buscando que tipo de artigo entra numa revisão sistemática, pode usar essas ferramentas. Então, é uma recomendação para vocês. Aí alguém perguntou se eu usei o Start, é isso? Deixa eu ver aqui. Eu não conheço essa técnica. Você costuma usar o Start para revisões? Não conheço. Mas deve ser uma ferramenta legal, passa o link. Eu vou querer aprender. Quem quiser compartilhar alguma ferramenta, passa aí que eu compartilho para todo mundo depois. Ó, vamos voltar aqui. Beleza? Aqui do Henrique. Professor, o ideal é realizar uma revisão sistemática do meu trabalho ou posso encontrar alguém que já fez uma parecida e trabalhar em cima dela? Aí, quando eu vi essa pergunta, eu lembrei na hora. A minha resposta é sempre encontrar alguém, nesse caso, e eu lembrei dessa pergunta. A resposta é essa música. É sempre encontrar alguém. Quando você vai fazer uma revisão sistemática, é para alguma pergunta que ninguém respondeu. A primeira coisa que você tem que fazer no contexto de achar uma informação é o que o J Quest disse. Você sempre tenta encontrar alguém. Se você não encontrou, aí você faz a revisão sistemática. Então, essa é uma coisa importante da gente ver em revisão sistemática. Em revisão em geral. Com exceção da pandemia. Porque por causa da pandemia, está tendo um flood de revisões. O mercado editorial recebeu muita revisão, todo mundo fez, tudo bem, beleza, não podia ir para o laboratório, vamos fazer revisão. Então, tirando isso, que foi uma coisa forçosa, você não faz uma revisão por fazer. E eu recebi esse tipo de cliente na disciplina de escrita científica. Não, vou fazer uma revisão, eu comecei o meu trabalho, estou fazendo levantamento bibliográfico, eu vou fazer uma revisão. Não, isso não é uma revisão. Essa é a fundamentação teórica do seu trabalho. Não precisa ser uma revisão sistemática. Não precisa, não tem que ser. A revisão sistemática, ela vem de uma pergunta que você tem, que te incomoda, é uma pergunta que você tem condição de investigar, que você precisa dela, você sente que é uma lacuna para os outros. Aí você, primeiro, você tem esse incômodo, você vai tentar encontrar alguém. Você vai encontrar um paper, você tem que fazer a busca disso. Você não encontrou e você acha que você tem condição de dar essa resposta, ou você sente na sua leitura, pô, ninguém fala disso, isso é importante. Aí você vai e faz uma revisão sistemática. Ou ou todo mundo fala disso, mas todo mundo confunde. Por exemplo, tem uma revisão sobre estabilidade da minha área que eu atuava antes, que é degradação de polímeros. E todo mundo fala, compósito com fibra natural, aumenta a estabilidade, compósito com fibra natural, diminui a estabilidade. É uma bagunça, mas é que muitas vezes o pessoal não leva em consideração determinados aspectos, e que às vezes não estão expostos na parte experimental, porque o pessoal não dá importância para isso, mas é relevante para o tema. Aí você faz uma revisão sistemática e fala, e é o típico caso de revisão sistemática. Tem 300 papers que estudaram estabilidade de polipropileno com fibra natural. Beleza. Desses 300, 192 não falaram sobre como foi armazenada a fibra natural. De repente, isso é relevante. Saindo da pergunta.
Porque a sua pergunta sai do seu screening, porque a sua pergunta ela é relacionada ao efeitos do estoque da fibra natural na estabilidade do compósito. Eles não mostraram, teve lá, aumentou a estabilidade, diminuiu a estabilidade, não importa, eles não mostraram isso, isso faz parte da sua pergunta. Então eles saem. E em outra revisão temática, eles entram. Então isso tem que estar na sua pergunta, tem que estar contemplado. E aí você faz a sua revisão sistemática e você faz a sua contribuição para a literatura. Ok? É isso que tem que motivar. Então a resposta do Henrique é sempre encontrar alguém. Não encontrou alguém? Seja você esse alguém. Aí sim você faz a sua revisão sistemática, tá bom? Beleza. E aqui a Karen fez uma contribuição fantástica. Karen, muito obrigado. A Karen falou aqui de um curso do Coursera. Adoro o Coursera. Adoro o EDX. Adoro Future Learn, que são empresas que comercializam cursos, mas elas têm como padrão dar uma versão free desse curso para você poder fazer o curso e ver que é bom. Mas eles cobram se você quer um feedback, eles cobram se você quer ter acesso por mais tempo. Então, é bem legal. Eu recomendo, e aí eu vi esse aqui, e olha só que legal. O curso tem nota 4,9 em 2.441 classificações, tem 99% de joinha 5. Quem tem joinha 4 é muito pouco, não tem nenhum joinha 3, nenhum joinha 2, nenhum. Quer dizer, não é nem joinha, é o contrário da joinha. Não tem nenhuma avaliação negativa, é bem legal, parece. Então tá aqui a recomendação. Eu dei uma olhada, já dei uma fuçada, achei bem estruturado. Eu acho um excelente curso para quem está querendo saber o que é uma revisão sistemática e uma meta-análise. Tá? Vou aproveitar que tem um tempinho ainda e vou compartilhar também o EDX e o Future Learn, que é mais britânico, e tem um de língua espanhola, Miriadex. Deixa eu ver se é esse mesmo. Miriadax. Tá aqui. O Future Learn é em inglês, tem muito curso legal. O EDX eu gosto mais do que o Coursera, mas é uma questão de gosto. O Coursera é tão bom quanto. E aí lá vocês buscam cursos. E eu acho fantástico a possibilidade. Sim, o Future Learn, por exemplo, ele não tem curso o tempo todo. Você entra no Coursera, na hora já aparece que tem um curso começando dali a alguns dias. Mas é porque ele começa quando você quer. É mais eu acho que é mais marketing do Coursera. Sempre vai ter um curso começando lá. O Miriadax é para a língua espanhola, que é o equivalente do Coursera e do EDX em língua espanhola. O Future Learn é bem equivalente. Mas é o pessoal mais das ex-colônias britânicas, o pessoal do Império Britânico aí junto. Mas eles também estão no Coursera e no EDX. Então, eu recomendo essas diferentes plataformas, vocês vão encontrar material muito bom sempre, é bem legal. Maravilha. E eu acho que é isso. Outros temas. Agora, a Thaisa. E aí vou usar um pouco do Web of Science que a gente viu. A Thaisa perguntou qual o impacto dos microplásticos no jeans e vice-versa. Aí. No jeans e vice-versa. Conseguimos medir a diferença do produto final no tecido? Aí eu recomendo a professora Andréa Neves, que vai vir conversar com a gente. Preciso acertar um horário com ela. Ela trabalhou com isso com o Richard Thompson. Ela trabalha com isso hoje aqui no Brasil, na URGS. E ela manja do esquema. E se ela trabalhou com isso é porque dá. Ela fez isso já, trabalhou no laboratório que tinha muita máquina de lavar. E aí eles pegavam a máquina de lavar, pegavam a saída, a água de saída, aí ela levantou lá as fibras que saíram, ela está escrevendo um paper sobre o trabalho que ela desenvolveu lá. Então dá. O pessoal faz por variação de massa, faz por liberação da fibra, então tem como medir sim. Tem muito trabalho sobre isso.
Então, Thaisa, dá para você nadar de braçada aí, tem muita coisa. E aí, você falou, gostaria de mais informações sobre a presença de microplásticos no jeans denim, mais material sobre o assunto. Fui fazer uma busca, achei só um paper especificamente com a palavra jeans, mas tem muitos papers que trabalham temas semelhantes que você pode transpor para o mundo do jeans. Então, o que eu fiz aqui? Eu achei esse aqui, ó, Evaluation of Microfiber Release, que está aqui o título, né? Está aqui o paper. Evaluation of Microfiber Release from Jeans. The Impact of Different Washing Conditions. Que é um tipo de trabalho comum. Né? Sobre, assim, põe amaciante líquido, põe sabão líquido, sabão em pó, água quente, água fria, e aí mede o quanto que libera. É um trabalho comum. Roupa nova, roupa velha. Então, tem bastante gente que faz isso. Aqui, ó, não comentei do Keyword Plus. Deixa eu comentar aqui, porque eu anotei aqui. Eu deixei destacado aqui. O Keyword Plus é uma patente... Professor, licença. Bota em forma de apresentação, porque fica melhor. Obrigado, Evelyn. Desculpa. Obrigado. Mesmo assim vai ficar pequeno aqui. Mas eu vou dar uma aumentada artificialmente agora. Obrigado, Evelyn. O Keyword Plus é uma patente do Web of Science. O que eles fazem? É um trabalho parecido com o do Connected Paper. Eles pegam todas as citações que esse paper fez e vê as palavras-chave que esses papers que ele citou usaram e que ele não citou. Então, são palavras-chave adicionais. O Keyword Plus é uma ferramenta, e eu anotei, esqueci de falar lá quando eu falei de buscar a palavra nova. Então, para mim, que eu costumo não ser muito esperto e vivo entrando em áreas novas, que sempre tem um custo inicial de aprendizado, eu acabo... Eu sofro mesmo na palavra-chave. Porque quando você acha a palavra-chave, você acha a informação que você quer, mas até achar a palavra-chave é duro. Todo mundo que trabalha em qualquer coisa interdisciplinar tem esse tipo de problema. E o Keyword Plus ajuda. Então, você pega os papers, que são os papers mais importantes, você pode usar o Connected Papers para isso. E aí você vê o Keyword Plus desses caras aí, você vê palavras-chave novas. Então, aqui, por exemplo, textiles, fabrics, cotton, synthetic clothes, e aí você vai embora. E tem também, aí eu puxei, mas no canto direito, embaixo, tem aqui, you may also like, mas esse eu mostrei no outro slide, né? You may also like esses outros papers. E esses são os papers que estavam justamente sugeridos para cá, para esse do jeans. Mas nem me pareceu muito alguma coisa de textile. Aqui, ó, esse sim, do Richard Thompson. Release of synthetic plastic fibers from domestic washing machines. Justamente, deve ter usado o laboratório lá que a André usou. E eu acho que é um tipo de trabalho legal. Tem bastante gente que monta no laboratório máquina de lavar e vai vendo os efeitos das condições de lavagem, de idade da roupa e por aí vai. Bom, acho que é isso. Aí, por fim, acabou. Das perguntas que eu peguei hoje às 4 da manhã, eram essas. Se alguém colocou alguma pergunta depois das 4, aí não entrou nesse hall de perguntas, porque eu não fui olhar. Mas aí eu olho depois e vejo. Cadê a gente? Está aqui. Ó, são 9h30. A gente pode fazer aquela rodada de bater papo sobre a revisão sistemática agora lá no Wonder. Tá bom? Mas antes disso eu abro para vocês falarem. Fazerem alguma pergunta ou fazer algum comentário. O Vicente falou, aproveita-se para lavar a roupa de casa. Boa, Vicente, é isso mesmo. Professor, muito obrigada, porque o senhor dá várias dicas que a gente não sabia desde então, né? E quando a gente chega na pós-graduação, os orientadores acham assim, você já sabe tudo, né? Não precisa falar mais nada. E às vezes, realmente, nós não conhecemos. Então, muito obrigada. Não, imagina. Mas é isso que vocês têm que fazer. Ai, desculpa, Evelyn. Pode falar.
Não, adorei a questão da revisão sistemática, porque o meu mestrado foi na pandemia total, do início ao fim. E aí a gente ficou muito perdido, tal, o que fazer, e revisão sistemática, não tem opção. E aí foi batendo cabeça até conseguir desenvolver alguma coisa, né? Mas muito obrigada. Imagina. Não, mas você sabe que revisão sistemática, ela é... Vicente, boa, Vicente. Você pode lavar roupa com financiamento da FAPESP. Isso mesmo. O Evelyn, em relação a isso, inclusive para quem gosta do tema e quem já trabalha com revisão sistemática, eu tenho até uma oportunidade de bolsa de pós-doc na Alemanha, vou comentar aqui. Tem gente que trabalha só com revisão sistemática e acabou. Como eu falei, né, aquele pesquisador que eu falei no vídeo da aula síncrona, mas tem muita gente que trabalha com ferramentas para síntese de pesquisa. E isso é uma linha que pode te colocar trabalhando só com isso, porque isso é importante. É um jeito de você colocar uma pedra no assunto e falar assim, ó, é isso e acabou. Ponto. Até agora, é isso e acabou a partir da literatura que a gente tem disponível. Tem até um pessoal que trabalha com Living Systematic Review, ou Living Research Synthesis, que é você ter um jeito de alimentar a sua revisão sistemática assim que os artigos vão saindo. Então, o pessoal trabalha com mineração de dados, e é muito difícil fazer mineração de dados. É muito difícil, porque os papers não têm o mesmo formato sempre. Tá? Então, é complicado. Mas tem gente que trabalha com linha de pesquisa. E tem o cara que me supervisionou quando eu fiquei na Alemanha, em 2020. Ele tem bolsas da Fundação Humboldt, que ele ganhou. A Fundação Humboldt você aplica. É uma fundação na Alemanha que é muito boa para pesquisa, para fazer pós-doc. Pagam muito bem, pagam para sua família, te bancam para o resto da vida se você é ex-bolsista deles. Né? Então, é uma agência de fomento muito, muito interessante, que eu recomendo vocês terem um olhinho aberto. E o Brasil tem um convênio com a Humboldt, então a gente entra numa fila separada, a gente não compete com o mundo todo, a gente compete com o brasileiro só. Então isso facilita um pouco. E aí, ele ganhou essa bolsa e ele está pedindo mulheres, porque é um tipo de bolsa que prestigia, obrigatoriamente você tem que ter, no mínimo, uma aplicante mulher. É uma bolsa que tem essa preocupação de trabalhar a desigualdade de gênero. E ele está buscando mulheres que trabalhem especificamente com síntese de pesquisa, com revisão sistemática. Então, muita gente busca. Eu vejo direto oferta para trabalhar nisso direito. Porque, assim, a gente vê todo mundo acaba fazendo a revisão sistemática, é relevante, tem que fazer, mas você percebe, todo mundo começa a fazer, você já começa a pegar boas práticas aqui, boas práticas ali, então você fica especialista no tema. Então, é uma expertise muito desejada. Então, se vocês saem de um doutorado com uma revisão sistemática legal, tendo uma experiência, sabendo como lidar, é uma coisa que aparece numa entrevista de pós-doc e é vista com bons olhos se você fez uma boa revisão sistemática. Ó, então, beleza. Professor, interessante essa questão. Aqui na Amazônia, muitos ribeirinhos ainda têm costume de lavar roupa nos igarapés, muitos por tradição indígena ou falta de recursos. Nesse caso, as fibras já são liberadas diretamente no ambiente aquático, né? Marielle, e já é um tema, Isso já é uma coisa, uma preocupação. Maria Carolina GB Sack. Professor, com relação às revisões, como comparar resultados de estudos com metodologias diferentes? Com muito cuidado. Essa é a resposta vaga. É uma resposta para uma resposta fácil para uma pergunta difícil. Se você tem metodologias diferentes, você tem que dominar, tem que entender bem as duas metodologias. E tem que ver o que é comparável e o que não é. Como recentemente teve uma pesquisa aí, duas pesquisas eleitorais que tinham diferentes valores, tinham valores muito discrepantes
de um critério para um candidato. E aí o pessoal, pô, o que está dando errado? Tal. Aí o pessoal foi ver e eram as metodologias de pergunta para um fator específico, uma rejeição de um candidato para um determinado segmento, estava dando valores muito discrepantes. Nesse caso, o pessoal resolveu indo na metodologia. Ok, essa pesquisa fez esse procedimento, essa pesquisa fez aquele, dá para comparar só aqui, aqui e aqui. Aqui não dá. Então, você sempre tem que tomar muito cuidado. Então, essa pergunta é excelente, Maria Carolina. Metodologia diferente, tem que olhar. Dá para comparar? Dá. Mas com muito cuidado. Tem que ver a metodologia, tem que ver o que dá para comparar ou não. Thaisa, não. A Marielle. Essa é uma dúvida que eu tenho também. Maria, beleza, respondido. Professor, você vai mandar o link para preenchermos novamente? Sim, vou mandar um link, vou mandar um formulário diferente, mais simples. Porque aí eu vou mandar o link pedindo um monte de informação só para quem vai querer o certificado de validação. Tal. Porque aí não vai precisar ficar todo mundo respondendo tudo. Jefferson Mendes Brito, comentários. Professor, os resíduos da indústria do papel seriam uma boa fonte de material de lignina para fabricar plásticos menos poluentes. Acredito que seria viável a utilização de resíduos na própria planta de produção para esse fim. Jefferson, eu tenho um paper que eu publiquei com o meu supervisor, com o meu orientador, desculpa, com o meu orientador de mestrado e doutorado, em que a ideia dele, né, do Marco muito criativo, ele pegou fibra residual da indústria de papel, em que ainda não tinha feito o branqueamento total, um resíduo das etapas de branqueamento. Pegou as fibras residuais da celulose, com o branqueamento parcial, e aumentou a estabilidade do compósito para a fotodegradação, se não me engano. E foi porque ainda tinha lignina. Foi muito legal esse paper, sim. Então, foi, o comentário ao Jefferson, o comentário do Jefferson é uma coisa que a gente tenta, sim. Esse paper já é até meio antiguinho. Então, tem, sim, é legal. Esse tipo de ação, ela é bem-vinda. Mariana Barcotto. Mariana, que escreveu um artigo de revisão muito bom, recentemente. É isso, Mariana? Acertei? Era você mesmo? Isso, obrigado, professor. Aquele artigo, na verdade, a gente fez uma perspectiva e ele era para ser 3 artigos, mas acabou virando uma coisa só, porque a gente tinha uma ideia, mas para falar dessa ideia tinha que revisar a literatura para justificar o que a gente estava falando. E acabou sendo revisão sobre um assunto, né, sobre plásticos, depois sobre insetos e depois a perspectiva que a gente tinha de juntar tudo. Então foi bem trabalhoso, mas foi uma coisa muito legal de fazer. Mas eu acho que não entra na questão de revisão sistemática por conta disso, né? Sim, não entra. A minha pergunta, na verdade, assim, eu fiquei chocada que existe grupo que trabalha só com revisão sistemática. Eu realmente não sabia disso. Não sabia que isso era uma linha de pesquisa possível. Eu fiquei muito interessada, porque é uma coisa que eu gosto muito de fazer, né? E eu queria saber, assim, como é que a gente melhora o currículo para poder aplicar para um pós-doc nessa área, ou se simplesmente fazer um curso, que nem a colega recomendou do Coursera, que parece ser muito interessante, publicar um artigo de revisão ajuda, ou o que a gente faz para poder ter um suporte, né, numa entrevista de pós-doc para isso? Não, eu acho que você tem que ter, para se preparar para uma entrevista sobre um determinado tema, é estudar esse determinado tema. O pós-doc depende do supervisor com quem você quer trabalhar, ele vai ser visto como um profissional já formado, um profissional em treinamento. Em geral, a gente vê como profissional já formado, mas não necessariamente na área. Ele tem que ter um conjunto de expertises que vão casar com o problema que ele quer responder. Porque ninguém está formado em tudo. E pós-doc supostamente já está treinado. Pós-doc é colega, né? Doutor é colega. Acabou. Agora, ter paper na área é bom. Ter paper bom na área é bom. Ter paper que não é bom na área não é bom. E esse é um comentário que eu faço, parece óbvio, mas é muito comum a gente encontrar colega, é muito comum a gente encontrar aluno, mais do que colega,
que acaba tendo a opinião de que tem que publicar. Tem que publicar muito. E não importa o quê. E hoje, cada vez mais, o pessoal está olhando, está pegando o currículo e está vendo aqui, poxa, tem aqui 20 papers, pô, que legal. No doutorado. Aí vai ver, não tem tanta relevância, É muito simples. Qual é a contribuição? Aí quando vê, tem alguns red flags, né? Assim, não é o tema agora, mas o importante é você se preocupar com a qualidade da sua publicação, eu acho. E a gente sempre trabalha em paper menor, em paper maior. Isso não é um problema. O problema é que quando você quiser escolher, eu tenho 3 papers que eu tenho orgulho e vou defendê-los aqui nessa entrevista, você tem que ter esses 3 papers. Então, essa é a questão. Eu vejo, às vezes, uns currículos muito cheios e sem contribuições originais muito significativas. Então, eu acho que para se preparar para uma entrevista dessa, é ter um paper legal. Aquela perspectiva que você fez foi muito legal. E juntar as expertises. Então, por exemplo, uma coisa que vão te perguntar num pós-doc desse tema é quais são as ferramentas que você usa. Então, ter um conhecimento de cienciometria é legal, porque hoje eu acho que o pessoal que faz revisão sistemática, por exemplo, uma questão de revisão sistemática que eu estou tentando abordar. Quem está produzindo esses artigos? Dentre esses artigos, quais foram os mais citados? A citação desses artigos é influenciada, por exemplo, por uma condição de estudo? Então, por exemplo, uma tendência que a gente está vendo é quem trabalha com nanoplástico tem mais citação do que quem trabalha com microplástico. Tem algum motivo isso? Quem ajuda a gente é a cienciometria. Já sai um pouco da revisão sistemática normal. Que acho que eu recomendei um paper, acho que eu não recomendei, que era um paper que tinha paywall de Weaving Research Synthesis, que é você usar diferentes ferramentas na sua pesquisa de síntese de pesquisa. E acho que a cienciometria ela ajuda bem. Então, acho que é acompanhar a área. É uma área dinâmica e necessária. Não sei. Mas você falta quanto tempo ainda, Mariana? 2 anos, mais ou menos. Quanto? 2 anos, mais ou menos. Não, tem tempo de sobra. Eu aconselho também você ver quem você acha. Eu gosto de usar o Web of Science para tudo. Então, por exemplo, vocês estão vendo minha tela ainda ou não? Não, né? Deixa eu compartilhar aqui. Por exemplo, às vezes você tem uma situação em que você quer... Deixa eu compartilhar aqui. Estão vendo? Ótimo. Você tem uma situação em que você, por exemplo, você tem alguma ligação com algum país específico que quer procurar um sujeito. Então, você pode fazer uma busca. Eu buscaria quem são os caras que você mais quer conversar, por exemplo. Vou por título aqui. Research Synthesis, 3.400 no título. Né? Então, Research Synthesis é uma expressão que vai te interessar. Não é só isso, mas é uma situação que vai te interessar. Você pode vir aqui no lado esquerdo, ó. Cadê? Autores. Não, aqui é autores grupo. Cadê autores? Aqui, ó, ver tudo. Esses caras são os autores que mais publicam com Research Synthesis no título. Então, por exemplo, você pode dar uma olhada na sua Mariana, né? Marina. Essa moça aqui, acho que é moça, Marina, né? 29 papers. Esse cara, 24, e por aí vai. Esses caras estão publicando, esses pesquisadores estão publicando muito na área de Research Synthesis como título. Eu não sei se essa é a melhor expressão que você poderia usar. Então, você pode ir atrás dos caras que são líderes na área. Se você gosta desse tema e está planejando uma carreira nesse tema, seria legal fazer um pós-doc com o cara que manda bem na área, né? Um critério legal é você... Aí depende do que você quer. Eu acho que são 2 critérios para escolher alguém, para você stalkear,
para um futuro pós-doc. Ou você escolhe alguém jovem que está bombando, porque esse cara é uma colaboração, esse cara, essa moça, vai ser uma colaboração para você for life, é uma estratégia. A outra é pegar um cara que é um sênior, consolidado, que vai ser uma colaboração para você, você vai aprender muito com essa pessoa que é muito experiente, mas também, daqui a pouco, se aposenta. Então, são duas estratégias. Mas aí você pode ver com as opções que você tem disponível. Então, você vai buscar aqui, eu coloquei título, né? Beleza. Vamos ver, um tema que eu gosto de usar é uso. Uso em todo o tempo. Uso é mais do que citação, né? É quanto as pessoas olharam esse paper aqui. Então, por exemplo, já olha na lista e vê quem são esses caras. Você pode tentar marcar aqui, ó, os mais usados, os papers mais usados dos últimos, e que foram publicados nos últimos 5 anos, por exemplo, ó, você já fecha um cluster mais interessantinho. Aí, desse novo conjunto, você já mudou a ordem dos caras que mais publicam. Então, já é um indício que aquela Marina... Por que voltou? O que eu fiz? Ah, voltou aqui. A Marina, por exemplo, não tem publicado recentemente, aqui tinha 29 papers. Pode ser uma medida indireta de que ela não está tão ativa na área. Agora, Elina Rapa Mack está. Nos últimos 5 anos, os papers dela com Research Synthesis no título. Então, eu acho que uma primeira coisa é fazer essa busca. E além disso, eu tenho interesse na Alemanha, tenho interesse na França, tenho interesse, sei lá, na Argentina. Aí você busca aqui esses caras que estão nos... Então, esse é um modo oficial de stalking que eu faço. Deixa eu ver quem eu quero stalkear. Quem é o pesquisador que eu tenho interesse em interagir. Faz uma busca. E aí você fica de olho nesse pessoal. Esse pessoal que é líder da área, em geral, eles são convidados a publicar perspectivas. Se eles são os líderes e eles têm perspectivas, é interessante se acompanhar para poder discutir essas perspectivas numa entrevista de um futuro pós-doc seu. Sei lá, bom, podemos continuar viajando aqui, mas não é o caso. Eu acho que você tem estratégias para você fazer, mas as estratégias são, na verdade, acompanhar a área. O resumo das estratégias que eu recomendo é acompanhar a área. Obrigado, vou stalkear pessoas, então. Stalkear, Mariana, stalkeia. Não tenha Obrigada. vergonha. Stalkeia com limites éticos, mas stalkeia, pode acompanhar. Tudo bem. Eu, por Obrigada. exemplo, eu faço no Twitter, no Twitter tem uma ferramenta que chama lista. Então, tem alguns pesquisadores que eu gosto de acompanhar, porque eu gosto muito dos artigos deles, gosto das opiniões deles. Aí eu gero uma lista minha, que é privada, assim, e eu acompanho. E aí a lista é uma ferramenta que ela cria uma timeline sua, dos caras. Então, eu tenho lá 5, 6 pesquisadores. Quando eles publicarem alguma coisa, volta e meia, estou sem fazer nada, eu vou acompanhar o que os caras que eu gosto estão falando. Aí eu entro na lista e vejo. Fulano falou isso, fulano falou aquilo. Publicou o paper, deixa eu ver. Aí eu vou acompanhando. Aí você pode fazer isso com os pesquisadores que trabalham com síntese de pesquisa. Boa sorte, Mariana. Vamos trocando ideia aí, todo mundo. Obrigada, viu? Nada. Matheus, pode falar. Desculpa, professor. Apertei sem querer. Foi sem querer? É. Sem problema. Bom, acho que nem precisamos ir no Wonder, né? Ficamos já uma meia hora aí batendo papo. Mais algum comentário? Professor, gostei que o senhor assiste Meteoro Brasil lá. Do Meteoro Brasil? O senhor citou lá o jargão deles na aula. Qual foi mesmo? Não importa o que eu acho, que importa o que eu sei, né? Isso. Adoro esse bordão. Acompanho bem. E Marielle? Pode falar. Bom dia a todos. Professor, o senhor poderia enviar novamente a lista de perguntas para eu me atualizar aqui, por favor? Lista de perguntas é o quê? O documento que o senhor disponibilizou para a gente fazer. Isso. Claro, mando. Tá, obrigada. Espera aí, eu vou até mandar agora.
Eu acho que eu vou começar a mandar no fim do e-mail uma listinha assim de coisa para sempre, né? Mas deixa eu aproveitar o finzinho, e Marielle, eu vou te mandar agora, se eu conseguir, porque aí você já entra lá. Obrigada, professor. Imagina, obrigado por acompanhar e participar. Ó, vou mandar chat agora para vocês pegarem. Então é isso, semana que vem nos vemos de novo. Em breve mando o vídeo novo. E a gente toca a vida. Vou só copiar o link. Tá aqui, Marielle, para você ter ele agora. Ah, a Letícia mandou. Show. Exatamente. Exatamente esse aí, certinho. Obrigado, Letícia. Show. A Thaisa perguntou meu Twitter, não sei, acho que é Valdman Lab. Marielle, pode falar. Marielle? Desculpa, professor, apertei errado. Ó, mas na assinatura do meu e-mail, Thaisa, tem meu Twitter lá. Tem o link para o Twitter. Adoro essa ferramenta. Recomendo. O Twitter é muito bom para pesquisa. Valeu, gente. Até semana que vem. Até semana que vem, professor. Até, professor. Até, professor. Tchau, professor. Obrigado pela